Olá, pessoal! Bom, vamos lá. Na nossa última aula, nós falamos um pouquinho sobre cadeia alimentar, aliás, né? Começamos falando sobre hábitat, sobre nicho ecológico, e aí nós passamos para a cadeia alimentar e nós vimos aí a estrutura de uma cadeia alimentar, né? Vimos que a cadeia alimentar, ela é composta pelo produtor, consumidores e decompositores, e que obrigatoriamente toda cadeia alimentar inicia do produtor. Por quê? Porque é aquele ser que é capaz de produzir seu próprio alimento. Bom, em seguida vem os consumidores, né? Que aí tem os consumidores primários, que são aqueles que se alimentam diretamente do produtor, o consumidor secundário, terciário, quaternário e assim por diante. E, por fim, os decompositores, que são aqueles que fazem a decomposição da matéria orgânica morta, né? Que são alguns fungos e algumas bactérias, que fazem a decomposição da matéria orgânica de todos os seres que morrem, plantas, né? E os outros seres consumidores aí. Bom, diante disso, agora nós vamos falar. Lembrando, o que é cadeia alimentar? Transferência de matéria e energia de um ser vivo para o outro. E essa transferência, né, ela é linear, ok? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre cadeia alimentar. Desculpa, sobre teia alimentar. O que é a teia alimentar? Gente, teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares se interligando, ok? Então, enquanto a cadeia alimentar ela é única, ela é linear, a teia vai ser um conjunto, né, um emaranhado aí de seres servindo de alimento para o outro, ok? Então, vamos lá. Olha aqui, eu exemplifiquei para vocês. É uma planta que vai servir de alimento para o preá. O que é o preá? O preá é um pequeno roedor que vai servir de alimento para o gavião. Aqui nós temos uma cadeia alimentar. Outra cadeia alimentar aqui, ó. A planta servindo de alimento para o preá, que vai servir de alimento para a cobra, que pode servir de alimento para o gavião. Segunda cadeia alimentar. Outra cadeia alimentar. Planta servindo de alimento para o preá para a cobra e a cobra para a siriema, que é um tipo de ave. Outra cadeia alimentar. Planta servindo de alimento para o gafanhoto, que vai servir de alimento para a siriema. Ou então, a planta servindo de alimento para o gafanhoto vai servir de alimento para o sapo, que vai servir de alimento para a cobra, que vai servir de alimento para o gavião. Ou ainda, a planta servindo de alimento para o gavião, que vai servir de alimento para o sapo, que vai servir de alimento para a cobra, que vai servir de alimento para a siriema. Então aí, gente, olha para vocês verem quantas cadeias alimentares nós tivemos aqui. Várias cadeias alimentares, né? Então, nós temos esse conjunto de cadeia alimentar, nós chamamos de teia alimentar, ok? Então, vamos lá treinar a estrutura da cadeia alimentar. A planta vai se comportar como o produtor, o preá como consumidor primário. Quando o preá serve de alimento para o gavião vai servir ele será, né, o consumidor secundário. Bom, quando o preá, nessa cadeia alimentar aqui, ó, planta, produtor, preá, consumidor primário, ele está servindo de alimento para a cobra vai ser o consumidor secundário. Agora, quando a cobra servir de alimento para o gavião será o consumidor terciário. Então, gente, o gavião está se comportando como consumidor secundário quando ele se alimenta do preá. E vai se comportar como consumidor terciário quando ele se alimentar da cobra. Ok? Isso é muito importante. Por quê? Porque nós vamos falar agora em níveis tróficos. O que é nível trófico? Trófico é alimentação. Então, níveis alimentar. Então, o que é o nível trófico? Nível trófico é o conjunto
de seres que têm o mesmo tipo de nutrição, que possuem o mesmo tipo de alimento, o mesmo tipo alimentar. Bom, então vamos lá. Olha para vocês verem. Todo produtor é um ser autótrofo, obviamente. Nós falamos isso na aula anterior. É aquele que produz seu próprio alimento. Então, a cadeia alimentar, obrigatoriamente, ela começa de onde? Do produtor. Olha lá, do produtor. Então, obviamente, o produtor vai ocupar o primeiro nível trófico, o primeiro nível alimentar. Ok? Em seguida, vem o consumidor primário, que é aquele que se alimenta diretamente do produtor. Olha lá. Nesse caso aqui, deste exemplo, o preá e o gafanhoto são aqueles que estão se alimentando diretamente do produtor. São os consumidores primários. Consumidor primário vai ocupar o segundo nível trófico, ou segundo nível alimentar. Ok? Então vamos lá. Quem se alimenta do consumidor primário será o consumidor secundário. Nesta teia, quem são os consumidores secundários? O gavião, quando ele está se alimentando do preá, a cobra, quando se está se alimentando do preá, o sapo, quando está se alimentando do gafanhoto, e a siriema, quando está se alimentando do gafanhoto. Elas são consumidores secundários. Consumidor secundário vai ocupar terceiro nível trófico, terceiro nível alimentar. Bom, consumidor terciário, será que ele sempre irá ocupar o quarto nível trófico. Então vamos lá, quem é consumidor terciário nesta teia alimentar? O gavião. Quando que o gavião vai ser consumidor terciário? Quando ele estiver se alimentando da cobra, que é o consumidor secundário. Ok? Quem mais? A cobra também é consumidora terciária. Ela é consumidora terciária quando ela está se alimentando do sapo. A siriema também é consumidora terciária, olha lá, quando ela está se alimentando da cobra. Portanto, neste momento, o consumidor terciário, né, que é a cobra, o gavião e a siriema, vão ocupar o quarto nível trófico. Todo consumidor terciário ocupa o quarto nível trófico, quarto nível alimentar. E assim o consumidor quaternário irá ocupar o quinto nível trófico. Então sempre, gente, o consumidor ele vai ocupar um nível a mais. Então se é consumidor primário, segundo nível trófico. Consumidor secundário, terceiro nível trófico. Consumidor terciário, quarto nível trófico. Consumidor quaternário, quinto nível trófico, que é o nível alimentar dele. Bom, e os decompositores, Ana Paula, você não representou ele aí, e qual nível trófico ele ocupa? Bom, os decompositores, gente, eles não ocupam nível trófico nenhum. Por quê? Porque eles vão fazer a decomposição da matéria orgânica de todos esses seres aqui quando eles morrerem. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, até mais.